É com muita alegria que nós começamos o 4º episódio do Pod Siga, e sempre lembrando, podendo nos siga. Mas antes de nós falarmos qualquer coisa e o nosso convidado especial de hoje, eu quero pedir para você seguir o nosso canal, comentar, colocar ali uma curtida para que mais pessoas possam ser alcançadas pelos conteúdos maravilhosos que nós estamos recebendo através dos nossos convidados. E hoje, como sempre, mais uma pessoa muito importante, muito especial, uma das maiores autoridades do pentecostalismo brasileiro, autor de uma obra maravilhosa que vem quebrando todos os paradigmas dentro desta área, e eu tenho a alegria de receber aqui hoje nos estúdios do Pod Siga, pastor César Moisés. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ivan. Que bom estar contigo aqui, pastor Ivan. É uma bênção, alegria. Alegria. Meu amigo, que bom que nós conseguimos encaixar a agenda. Você tem viajado o Brasil e o mundo, e para nós hoje aqui dos estúdios é uma grande alegria, em nome do pastor Gileno, toda a sua equipe e aqui também a direção do Pod Siga, nós te agradecemos, né? Bem, muita gente talvez não te conheça e por isso eu vou tomar a liberdade de ler um pouquinho da tua formação, é importante. Claro, isso gera toda uma autoridade da onde você vem. Então, né, licenciado em pedagogia pela Universidade Estadual do Paraná, né, e especialista em teologia pela PUC-Rio e mestre em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quem sabe tem um sonho aí de um doutorado, como é que está? Tem um sonho do doutorado na área da educação. Educação. Que é a minha área mesmo de atuação, de formação principal, né? Sim. Mas é claro, a teologia é uma paixão que nunca desaparece, que está sempre permeando a minha vida e principalmente aquilo que faço, né? Aquilo que mais faço é educação e teologia, e especificamente educação teológica. Então, a educação e a teologia estão sempre permeando a minha história, a minha vida, a minha trajetória. Mas o doutorado, sem dúvida alguma, está no coração e eu espero que Deus me abra uma porta brevemente para isso. Duro vai ser parar, né? Parar. Porque eu tenho visto as suas redes sociais e o Brasil tem te convidado para as grandes conferências, seminários, ministrações, né? E para fazer, né, o doutorado você vai ter que dar uma paradinha pelo menos aí durante a semana, né? E a agenda não tem parado. Falando nisso, fala um pouquinho da agenda. Como é que está aí, né? Viajando muito mesmo nos estrados brasileiros, né? Viagens internacionais tem feito. Como é que tem sido? Tem sido bem corrido. Eu estou feliz, pastor Ivan, sim, pela abertura no que diz respeito à teologia pentecostal. Que bênção. Essa é a minha felicidade. Até que, enfim, nós chegamos em uma altura no nosso país em que os eventos colocam como tema teologia pentecostal. Que isso há maravilha. pouco tempo não existia. É uma coisa absolutamente nova. É o que nós chamamos de primavera teológica do pentecostalismo, né? Ou que primavera bonito, teológica pentecostal. Nós estamos vivendo essa primavera. Nós temos a grata satisfação de viver nessa geração que Sim. está experimentando isso, né? Que Está bom. experimentando isso. Então, o que tem crescido muito hoje é isso. Antigamente, os eventos eram muito na área da escola bíblica dominical, Sim. na área de educação cristã, mas hoje nós percebemos um crescimento muito grande na área de educação teológica mesmo. Nós queremos que o senhor venha aqui falar de teologia pentecostal. Nós queremos entender qual é a diferenciação, a nossa teologia em relação à teologia, às outras tradições, quais são as nossas especificidades, o que a gente precisa aprender, o que é obrigatório. E isso tem acontecido, graças a Deus, não só aqui, mas também no exterior. A última viagem internacional foi no ano passado para os Estados Unidos, onde eu estive em 6 igrejas, ali em Massachusetts, e também no Canadá. Opa. Eu estive especificamente em Boston, com o pastor Paulo Kamizak, estive lá numa conferência de 4 dias também. E todos esses eventos foram na área da teologia pentecostal. Agora mesmo vai ter aí a 79ª Escola Bíblica de Obreiros de BH, que é uma das mais tradicionais do Brasil, ao lado da de Curitiba. Sim. Tanto que tinha aquele intercâmbio. Exatamente. E você sabe muito bem disso, pastor Pimentel, pastor Anselmo Silvestre, ambos de saudosa memória. E eu estive lá há muitos anos, mas agora fui chamado para voltar para falar de teologia pentecostal.
especificamente. A minha disciplina, você vai vir aqui para falar de teologia pentecostal. Quando falei a última vez na EBO aqui em Curitiba, em 2020, foi também convidado pelo pastor Wagner para falar de teologia pentecostal. Então, esse assunto, ele é palpitante, ele me empolga bastante. Eu estou muito feliz com isso. Eu vejo que você falando disso, você, né, fala com muita alegria, né? Uma pergunta, você tinha o desejo, já estava nos teus planos, ser um pioneiro abrindo aí a mata com relação à teologia pentecostal, ou surgiu, nasceu no coração, assim, como um propósito de Deus? Como é que foi? Essa é uma excelente pergunta. Jamais pensei isso. Nunca pensei, porque nunca me vi à altura. E sinceramente, não me vejo. Eu acho que eu acabei preenchendo uma lacuna por ser necessário que fosse preenchida. Mas eu, pessoalmente, nunca me vi à altura de estar cumprindo o papel que acabei cumprindo. Eu acho que por absoluta direção divina. Amém. Permissão divina. Porque existem pessoas muito mais competentes, muito mais capazes, com estrada muito mais longa, com muito mais condição do que eu. Porque essas pessoas não fizeram, certamente por causa de tempo, por causa de outras demandas, Sim, que eu não saberia aqui lhe dizer especificamente quais são. Mas na pandemia, o Senhor falou ao meu coração. Depois de 14 anos de atividade na CPAD, eu fiquei finalmente parado. E a pandemia, tudo fechado, não tinha evento, não acontecia nada. Imagina, um camarada igual eu, workaholic, né? Viciado em trabalho, aquela coisa, atividade. Entrava às 8 da manhã na CPAD, saía às 18, você lembra da rotina? Nós conversávamos, né? Fizemos agenda, fizemos intercâmbio. Dali eu saía para a FAECAD, começava às 19 horas na FAECAD e até às 22. E final de semana, sexta-feira eu já levava mala e de lá eu já partia. Evento, aeroporto, Galeão ou Santos Dumont, e partia para o Brasil e para o mundo. Então era uma vida muito intensa, de muita atividade. De repente tudo isso parou. Parou e eu fiquei, obviamente, assim, e agora, né? Comecei o mestrado, foi o período que eu fiz também. Mas aí Deus falou no meu coração claramente. Aquela obra que você tanto sonha, que acha que deveria ter no Brasil, chegou o momento de ser feita. Olha só. E é você que tem que fazer. Porque se você sentiu a necessidade e ninguém ainda fez, então certamente é você que tem que fazer. E aí é lógico que eu tremi na base, é lógico que eu fiquei preocupado, porque realmente esse tipo de trabalho é um tipo de trabalho de fim de carreira. Interessante isso. Por quê? Porque exige uma maturidade de anos, o peso dos anos, da maturação das ideias, da maturação dos conceitos. Então, eu entrei muito consciente que é alguma coisa que precisa amadurecer. Entendi. Não está pronto e acabado, está em processo, está em atividade. Então, eu sou muito consciente disso. Infelizmente, esse é um pensamento que não ocupa muito a mentalidade nossa no Brasil, porque se pensa em fazer coisas perenes e que não tenham prazo de validade. Mas ideias têm prazo de validade, pastor Ivan. Ideias têm. A palavra de Deus é eterna, é imutável, mas as ideias sobre ela, jamais. Entendi. Todas elas são datadas, são circunstanciais, dependem de um contexto, dependem de uma época, e a pessoa que está fazendo precisa permitir essa consciência para dar liberdade para quem vem depois de nós continuar o trabalho. Então alguém vai melhorar isso aqui, com certeza. Entendi. Não sei se vai ser a própria Séfora, que é a minha coautora, minha filha, muito jovenzinha. Outra alegria, acho. Não, é indescritível, né? As pessoas perguntam para mim como é que é. É bem difícil de externalizar, porque você quase que não tem paralelo. Tem a filha do Gordon Fee que fez a apresentação de um livro dele, que a CPAD lançou, né? Exegese para quê? Ela faz a apresentação daquele livro. Mas tirando aquilo, é difícil você encontrar um pai e uma filha. É meio que inédito. E é lindo. É meio que inédito isso, entendeu? Mais um fato inédito. Porque é uma mulher jovem, sim, pentecostal, na teologia, fazendo teologia. Não só falando de questões que são específicas do universo feminino, mas falando de questões que são gerais, de teologia, e que é de um universo muito masculino. Isso deve gerar um impacto também na juventude e principalmente nas mulheres, abrindo, né, uma porta de oportunidade que muitas, eu acho que nunca haviam pensado, né? Exatamente. Isso tem estimulado. Isso que você acabou de falar, eu ouço pelo Brasil aí. Olha, graças a Deus, a sua filha, para nós, é assim, uma esperança de que nós também podemos fazer teologia.
Então, só que isso está acontecendo no meio pentecostal, que às vezes as pessoas têm um pensamento equivocado de achar que no pentecostalismo existe um machismo, Sim, existe um tolimento, e é o contrário. Muitos quebras de paradigma. O movimento pentecostal sempre foi muito aberto para o trabalho com as irmãs, com as mulheres. E eu acho que nós estamos chegando à altura da história, à maturidade da história, que se exige, né, que o espaço que lhe é de direito seja ocupado. Mas olha, eu gostaria de pôr no negrito. Você já trouxe 3 pérolas aqui que foram sensacionais. Primeiro é que você nunca havia pensado e que pessoas mais bem preparadas seriam as primeiras, mas aí fica uma lição. Às vezes não são as pessoas mais bem preparadas, mas aquelas que se posicionam e se colocam à disposição de Deus. Lindo, lindo. Outro ponto que eu nunca tinha parado para pensar, né? O peso da obra comparado com a maturidade, com o tempo de carreira, né? Normalmente, então o escritor chega naquele auge dele, maturidade, mais velho, daí ele lança a pérola, né? E Deus está te dando o privilégio de lançar e experimentar e viver. Parece-me que Deus acelerou o processo com você. Talvez tenha alguma coisa no relógio de Deus aí com a tua vida, né? Ou com o reino, né? Pastor Ivan, sendo sincero contigo, eu acho que o meu tonel ele foi realmente preparado assim, falado, o que eu vou colocar aqui ele tem que envelhecer mais rápido, entendeu? Mais rápido. Ele tem que envelhecer, porque eu comecei a atividade como ensinador muito jovenzinho. Sim. O pastor Carlos Eduardo, que é o nosso pastor, acompanhou isso. Sim. E, por exemplo, não é difícil no pentecostalismo você ter pregadores jovens. Sempre tivemos pregadores mirins, pregadores adolescentes, pregadores jovens. Faz parte da nossa cultura. Faz parte da nossa cultura, mas o ensinador não. Não, verdade. E eu fui uma quebra de paradigma no ensino, porque com 27 anos de idade eu dava aula em escolas bíblicas com o pastor Antônio Gilberto, já pelo Brasil. Uau. E diga-se passagem que foi um o mentor, nosso maior, um pai, mentor você, meu, né? sem dúvida, trabalhamos os últimos 10 anos da vida dele. Muito grande, né? Muito grande, eu tive o privilégio de trabalhar diretamente com ele na CPAD, os últimos 10 anos de vida. Então, eu até digo, as coisas boas que falo, digo e escrevo, atribuam a ele, as coisas ruins só a mim mesmo. Ele não tem culpa nenhuma. Boa. Então, assim, mas eu me lembro das pessoas, às vezes, dizendo, mas esse menino aí ensinando, precisa ter maturidade, precisa ter... Aí quando me ouviam, diziam, mas rapaz, esse menino não parece novo assim, ele parece mais velho, ele parece uma pessoa que tem mais experiência de vida, porque ele ensina de uma maneira que dá a impressão que ele já viveu aquelas coisas ali. Sim. Então, assim, eu entendi que Deus ele realmente torneou, preparou, talhou para esse trabalho. Então hoje, é claro, já não é mais tanto assim, né? Já estou aí com meus 47, partindo para 48, então já não estou tão jovenzinho assim. Mas isso há 20 anos era bastante inusitado nas Assembleias de Deus. Mas olha, falando dessa obra que é uma obra de altíssimo peso, relevância, né? O senhor tem muitos outros livros. O senhor trouxe alguns, acho que era bom a gente só dar uma passadinha, falar um pouquinho, né? Até porque os nossos irmãos, eles vão poder adquirir isso em livrarias. E vai estar à disposição? Alguns livros, sim, estão à disposição. Outros estão esgotados. Só com o senhor, talvez, não sei como é que é, né? Esse daqui está em livrarias também ou só com o senhor? Não, esse está em livrarias. Em livrarias também. É possível encontrar em livrarias evangélicas, em livrarias até seculares. Se você vai na Livrarias Curitiba, aqui em Curitiba você encontra. Você vai se você vai em outras livrarias aí grandes pelo Brasil, você encontra, porque a Thomas Nelson ela tem bastante... abertura com o mercado. Tem uma relevância grande no mercado. Né? Atravessa, né? Eu estava querendo lembrar aqui. Tem crescido muito, né? Tem crescido bastante. Né? A Thomas Nelson tem crescido bastante, tem feito um trabalho brilhante. Essa, inclusive, dá os parabéns para a nossa equipe de marketing e arte, né? Olha só que coisa linda. Olha, fizeram um trabalho aqui que tudo bem bonito. O box, porque já é bonito por si, mas me deixar apresentável dessa forma, eu realmente fiquei impressionado. Então, está de parabéns a equipe aí de produção. Se a obra normalmente tem que vir de alguém mais velho, aqui rejuvenesceu.
Não ajudou. Não ajudou, né? Não, Ficou... aqui é uns 35, assim. Deu uma boa rejuvenescida aí, né? Uns 35 aqui, viu? Né? Rapaz, olha, eu vou te falar, eu fiquei até impressionado aí, viu? Tem que levar pra esposa ver. Que tem que levar pra família dar uma olhada apreciada, né? Mas vamos lá, o que o senhor tem aí só pra fazer um overview rápido? Depois o senhor pode daí entrar novamente quando o senhor quiser. Sendo sincero contigo, eu só trouxe esse aqui. Esse aqui. Os demais livros que eu trouxe é para nós conversarmos em função do assunto. Ótimo. Porque eu tenho aqui o seguinte, o senhor que tem você um livro, pensou mesmo, né? Um livro da história da Assembleia de Deus em Goiôerê, em 1999 foi lançado. É um pequeno livro de 64 páginas que conta a história pioneira da fundação daquela igreja. E o senhor fez ali uma captação de toda a história. Fiz a captação de toda a história. Legal. Com os pioneiros vivos ainda, estão todos já na glória. Uau. Eu fiz a entrevista em dezembro de 98, a primeira entrevista. Faz alguns anos, né? Ótimo. Então, esse livro, a história desse livro dá uma história. A gente precisaria de um podcast inteiro só para conversar sobre ele. Já tem um podcast, esse ano fez 25 anos que eu lancei esse livro. Então, tem um podcast inteiro só sobre esse assunto, né? Que legal. Esse eu não conhecia. Esse você não conhecia porque é de publicação independente. Não foi por editora, né? Entendi. Foi publicação independente. Mas eu coloco porque ele dá o pontapé inicial. Não, né? E até porque é uma obra assim, de muita pesquisa, de entrevista, pesquisa. Né? Numa época que eu não tinha, pastor Ivan, nenhuma noção que eu tenho hoje de pesquisa, por exemplo, de história oral, que eu estudei no meu mestrado na Universidade Federal do Rio. De história oral, que eu hoje conheço, como é que seria. Foi o trabalho que eu fiz, mas inconsciente. Olha só. Inconsciente, não sabia que era isso que eu estava fazendo, né? Bacana. Então ele resgata uma história que eu acho que são milhares de outras por esse país que infelizmente foram embora com as pessoas. Sim. Porque não teve ninguém que teve essa... E é uma coisa que nós precisamos, eu acho, estimular mais, né? Estimular mais, conhecer... Nós, né, pentecostais, conhecer nossas origens, né? Estamos um pouco aquém ainda das outras denominações que sempre escrevem. Sempre escrevem. Né? A memória, né? Isso, a gente deixa um pouco mais oral, né? Isso, história, e é bom escrever, é bom deixar registrado, porque passa, né? Com certeza. Passa. Esse próximo aqui, eu já usei, já muito mais famoso, que é o Marketing para a Escola Dominical. Acho que isso aqui é o best-seller da CPAD. Né? É Foi muito vendido, né? Muito vendido. Nossa, eu me lembro que tinha propaganda constante, todo mundo comprando. Então, esse aí deve ter hoje umas 16, 17 impressões. Uau! Mais ou menos, assim, foi bem... É uma obra que está aí ainda. Se você vai lá no site da CPAD, está lá disponível, vai nas lojas, encontra. Ainda é bem vendido. Que benção. Esse também, eu conheci também, O Mundo de Rebeca. Esse aí eu tenho um carinho por esse livro que eu escrevi em função da Séfora, né? A Séfora fazia muitas perguntas, muitos questionamentos e eu pensei comigo, assim, me vendo em apuros, que muitos outros pais deveriam enfrentar exatamente os mesmos problemas que eu no sentido de responder, né? Ao filho pré-adolescente, criança. No caso, ela era criança quando ela começou a me imprensar mesmo. E aí eu escrevi esse livro em função disso. É um livro de apologética para adolescentes. Olha. É interessante. Tem uma questão de fé e razão. Que bacana. É uma pena que descontinuaram, né? Deixaram de imprimir. Mas e eu me lembro ainda que foi dito, olha, livro de ficção geralmente não é muito romance, assim. Não é muito apreciado, não vende muito. E esse livro vendeu 7 impressões. Eu acho que foi bom. Muito bom, né? Eu acho que deveria continuar. Mas ele precisaria hoje, se fosse hoje, precisaria de uma atualização, porque ele era de um tempo ainda de início das redes sociais. Tinha no máximo o Orkut, né? Que já é o falecido. Uau! Então era dessa época aí. Nossa, que Orkut. Agora você me fez vir lá para trás. Sim, porque é obra antiga, jovens né? de hoje que nem sabem o que é isso, né? Não sabe o que é isso, né? Tem um aqui com um título muito lindo, Davi, né? Davi. Você foi coautor lá em 2009. 2009. Esse aí foi escrito com mais 3 outros autores que acompanhou a revista de Escola Dominical do quarto trimestre, não, do primeiro trimestre de 2010. Primeiro trimestre de 2010. Começou com essa revista sobre Davi, e aí o livro de apoio, eu sou autor de 3 capítulos desse livro. Isso. Um outro aqui que também foi um livro muito conhecido, né? Uma Pedagogia para a Educação Cristã. Eu também tenho em casa, foi assim, usei muito esse, muito. Esse é bem utilizado também, porque já é uma fase mais madura. Porque, na verdade, quando eu escrevi o Marketing para a Escola Dominical, eu não tinha o curso de pedagogia. Sim. Eu não era formado em pedagogia.
Eu escrevi o marketing para a escola dominical. Uau. Do chão de fábrica, como professor voluntário, como pessoa que pesquisava para dar suas aulas de escola dominical, como superintendente que dirigia... Garimpou mesmo? Garimpei, como superintendente que dirigia as escolas dominicais com todas as dificuldades que existem, com a falta de conhecimento técnico. Então, ele é um livro, né? Mas o Pedagogia não. O Pedagogia já é um livro da maturidade, já é um livro depois da minha formação em pedagogia, depois de muitos anos já de exercício de educação cristã na própria CPAD, como chefe do setor. Então, já havia aí todo um peso da maturidade já da experiência. E por isso que você acabou de dizer que você utilizou muito, porque a pessoa que pega já consegue sentir porque eu estava essa densidade envolvido na parte educacional da igreja. Sim, você era lá o superintendente de educação cristã. E isso sempre todo mundo utilizava, né? Utilizava. Então, é um livro que até hoje, eu acho que deve hoje ter aí várias impressões, tem umas 7 impressões. Né? Foi lançado em 2015, né? E não é um livro pequeno, é um livro de 400 páginas. Né? Exatamente, robusto. É um livro relativamente técnico, então... Já foi outro nível. Já é um outro nível, exatamente. Já é um outro nível de literatura, de discussão, mesmo na área de educação cristã. Depois veio o Sermão do Monte, 2016. O Sermão do Monte, ele acompanhou uma revista Escola Dominical de Jovens. Revista de Jovens. Revista de Jovens. Aí tem a revista e tem o livro, né, da CPAD. Ele é um livro que acompanhou. Ótimo. Depois vem o Pentecostalismo e a Pós-Modernidade. Isso, que é isso aqui. Obra lançada em espanhol pela editora Patmos lá em Miami. Sim, né? Foi lançado em 2018. Eu estive lá dando palestra. E depois também no Brasil pela CPD. Primeiro foi no Brasil. No Brasil. E depois foi lá. Mas a capa é igual, o título. Realmente, eles fizeram um trabalho. 18. Que bacana. Esse foi 17. Tá aqui. 17 e o outro foi o Pentecostalismo e Pós-Modernidade. Esse também tomou uma proporção bem... também. Aí aqui... Pastor Ivan, aí com todo respeito, aí nós começamos uma discussão, que é justamente a discussão que você quer começar aqui no podcast sobre a questão de hermenêutica pentecostal e dessa fase nova, dessa primavera teológica pentecostal. Foi aqui que... Foi a partir daqui que tem uma virada de chave. Virou. Eu fico constrangido até de dizer isso, porque fica parecendo presunçoso. Mas se você faz uma busca, você percebe isso. Autores não pentecostais dizendo exatamente isso. A obra em espanhol, para você ter uma ideia, esses dias eu procurei no Google Acadêmico e encontrei algumas citações dela, e uma das citações numa tese de doutorado nos Estados Unidos escrita em inglês. Que bênção. Então, assim, você tem um autor pentecostal citado positivamente dentro de uma tese de gringo, era meio que inimaginável há poucos anos atrás. E hoje a gente já tem. Amém. Glória a Deus. Então, por isso. a glória seja dada ao Senhor, nosso Deus. E quando eu falo isso, não é sobre mim, é sobre uma tradição. É sobre a tradição pentecostal, carismática pentecostal, pentecostal carismática, que é o nome que se fala hoje. E eu posso te falar seguramente, essa obra, ela começa uma discussão que vai, para bem ou para mal, desaguar em muitos outros caminhos e vai para outro nível. Aí a gente entra num outro nível de discussão. Subiu, o sarrafo realmente subiu. A régua subiu. Precisava subir, porque foi depois de toda uma maturação. Aqui sim, aqui tem bastante maturação teológica e de um período de reflexão muito séria, onde eu cheguei numa encruzilhada. Para onde eu ia? Tá. Depois de não ter material pentecostal para pesquisar a altura da minha sede, da minha fome, e que represento milhares e milhares de outros estudiosos, como o irmão, como muitos outros companheiros, que não têm. Exato. Que ainda está clamando por isso. Então, nesse momento aqui, eu cheguei nessa encruzilhada. Eu percebi, olha, se eu continuar, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter que negar a minha fé de expressão pentecostal para aderir à erudição reformada, que era a única via que me dava literatura em abundância. Exato. Mas e eles são bons nisso, são bons escrever, nisso, né? São bons nisso, escrevem e produzem bastante, e produzem há mais tempo que nós, inclusive no Brasil. Só que aí é que está. Essa deficiência foi apontada aqui e foi mostrada aqui. A gente precisa avançar. Porque esse livro, ele é um livro quase que autobiográfico, porque ele é dividido em duas partes. O que eu escrevi antes de saber o que era pós-modernidade e o que venho escrevendo depois de aprender o que é pós-modernidade. Então tem dois momentos aqui. O momento reformado, que todo estudante passou por ele, todo estudante de teologia pentecostal passa por um momento de crise com a teologia reformada, porque é o único tipo de material denso que ele encontra no Brasil. Exatamente. De origem conservadora.
Você tem coisa liberal. Mas de origem conservadora você encontra bastante ali. Só que se você abraça tudo aquilo ali acriticamente, você perde a tua fé de expressão pentecostal. Você joga fora a tua experiência, você tem que abrir mão de tudo. Quando eu passei pela faculdade foi isso Foi mesmo. o mesmo drama. Eu tive uma crise... Então, você como... É o que eu tô dizendo. A tua crise foi a crise que eu tive. E a crise que milhares de outras pessoas têm. Mas que é aí que entra o problema, pastor Ivan. Nós não podemos deixar essa crise perpetuar. Sim. É aí que entra isso aqui. Aí entra isso aqui, porque essa crise não pode perpetuar. Ela tem que ser rompida. A gente, assim, agora você colocou pelo menos mais uma linha, uma teoria que a pessoa possa comprar, porque antes não tinha. Não tinha, então é esse o problema, Ele entendeu? Fala, tá, mas acabou? Não, olha lá, assim, aquilo que a gente tem um universo vivia, para ser explorado. Assim, ninguém tinha registrado, ninguém tinha escrito, pensado. Entendeu? E a gente não tinha como defender. Exatamente. Entendeu ou não? Berros vazios, né? Isso aí. Então, se a pessoa não entender isso, fica parecendo presunção. Mas se a pessoa entender isso, na verdade fica assim, é um cara... marco muito forte. É um marco e é nosso. Não há por que não reconhecer isso e celebrar isso como uma coisa nossa. Ótimo. Não há necessidade nenhuma de haver ciúme, pensamento mesquinho, bobagem. Não, com certeza. Porque não se trata de nada pessoal. Se trata de uma coisa, de uma tradição. Eu acho que é o inverso. Nós temos que celebrar, né? Sim, é o que eu penso. E só para acabar, você fez assim, mais um livro de milagres de Jesus, que possivelmente seja mais uma revista. Também da revista Escola Dominical. E aí então chegou essa grande obra onde nós estamos aqui hoje para poder ouvir mais de você. E espero que esse podcast chegue a muitos lares, a muitas pessoas que a gente quer beber aí dessa fonte, que só agora aqui eu já peguei algumas pepitas aqui da sua experiência. Mas só vamos lá, começando. Você traz aqui nessa obra muito a importância da hermenêutica pentecostal. Né? Perfeito. Que é um dos temas mais importantes, né, para nós pentecostais, e nos últimos anos, né, tem ganhado, né, dessa chamada primavera, eu achei uma palavra bonita, viu? Dessa primavera teológica do pentecostalismo. Agora, quando e com quem essa discussão hermenêutica pentecostal iniciou no Brasil ou fora? Como é que foi? Como é que é isso daí? Então, pastor Ivan, essa é uma questão muito importante que você me pergunta e coloca, e é preciso entendê-la. Hermenêutica geral, ela foi produzida por pentecostais há décadas e décadas, há muitas décadas. Tá. Importantes livros de hermenêutica, mas é preciso pontuar. Não são livros de hermenêutica pentecostal, são livros escritos por pentecostais de hermenêutica geral. Sim, se você pegar um livro, se você pega o livro do Virkler, que é muito famoso, hermenêutica avançada, antigo, que se estuda em seminários e estuda em faculdade, e é um bom livro, da editora Vida. Se você pega o Virkler, e se você pega um livro desse escrito por um pentecostal, ele é similar. Não há absolutamente nenhuma diferença. Era a base que nós tínhamos. E nós seguimos, e ela é boa. Tá? Vamos observar. Okay. Ela é boa, ela é necessária e ela é precisa. Só que acontece o quê? Chega no momento da encruzilhada, que é aquilo que a gente quer mais. Ok, o que essa base me dá, ela me dá até aqui. Mas eu não vivo só até aqui. Eu pentecostal, eu vivo as experiências que são descritas na Bíblia. Sim. E os nossos irmãos reformados vivem algumas dessas experiências, mas não todas elas, não as experiências carismáticas, especificamente, que são as que nos caracterizam. Então, diante disso, o que a hermenêutica tradicional faz para mim? Ela não faz mais nada. Ela vai até aqui e diz, olha, o que eu posso te dar é isso aqui. Sim. E aí você diz, tá, mas aí eu faço o que com a minha experiência? Eu jogo ela fora porque ela parece com o que a Bíblia descreve. Só que o pessoal reformado diz que essas experiências acabaram. Exatamente. E agora, como é que eu faço com a experiência? Aí é onde entra o problema da fronteira, que eu te falei que eu cheguei e você chegou. Tinha um hiato ali que... Exatamente. O que eu faço agora? Um elo agora? perdido. O que eu faço agora? Tá. Eu abandono a minha experiência, eu digo que ela realmente não existe porque a erudição teológica tradicional me diz que ela não existe, ou eu continuo afirmando a minha experiência praticamente, mas teoricamente eu reproduzo teologia sensacionista, que é o que é feito tradicionalmente. Sim. Então, como é que eu descobri isso? Como é que isso chegou a mim? Eu fui em 2009 numa escola bíblica de obreiros em Campo Grande, Mato Grosso, e nessa escola bíblica de obreiros vieram 2 missionários da Alemanha, 2 missionários brasileiros enviados pela Assembleia de Deus em Mato Grosso, que vieram da Alemanha e trouxeram de lá um pastor alemão mesmo,
da Assembleia de Deus, que era o presidente da Assembleia de Deus na Alemanha. Uau. E ele veio palestrar. Eles traduziam, ele palestrava. E eu não sei por que ele quis ouvir as minhas palestras. E eles traduzindo para ele assim, meio que no ouvido, porque não tinha tradução simultânea. Eu falava lá, eles repetiam aqui para ele, tá, os dois ajudando ele ali, ele sentado, ele falou, olha, esse camarada tinha que ir lá na Alemanha. Uau. Quando foi 2h da manhã, eu estava no quarto do hotel, aí bateram na porta. Porta do hotel, 2h da manhã, no quarto. Você fala, o que está acontecendo, que é isso, né? Eu abri a porta, era esse alemão com os 2 missionários. E ali começou um Pentecoste na porta do quarto. Que é coisa de pentecostal, você sabe, né? Com certeza. O pessoal tradicional não vai entender isso aqui. Exatamente. Rapaz, mas um alemão é um negócio meio exótico, você adika? Não é muito comum, né? Eu penso assim, alemão pentecostal deve no máximo erguer a mão de vez em quando, né? Mas, rapaz, o negócio pegou. Uau. Pegou na porta do meu quarto ali. Eu ouvi uma mensagem que eu guardo no coração, né? Ainda falta cumprir algumas coisas. Meu Deus. E aí foi acertado ali que eu tinha que ir na Alemanha. Olha só. Bem, para ir na Alemanha, fui convidado pelos meus amigos missionários ali, né? Só que eles avisaram, falaram, a igreja é composta de alemães e de brasileiros. Mas você tem que ir como se fosse falar para alemães mesmo, porque vai estar a maioria alemão. Brasileiro é uma outra pessoa que está lá, a maioria é alemã, composição da igreja. Tá bom, me deram um tema, que é um dos capítulos desse livro. É o compromisso missiológico da igreja em uma sociedade pós-cristã. Uau. A ideia de pós-cristão, para mim, era muito absurda, porque o país... Sim. O Brasil é um país cristão, né? Porque nós aqui ainda estamos vivendo de maneira aquecida. No auge, né? E a Europa já... esfriou há muito tempo. Uau. Então eu fiquei assim, falei, pós-cristianismo? Aí fui buscar esse conceito e fui atrás e falei, bem, se eu vou falar para alemães, eu preciso entender de política alemã, eu preciso entender de filosofia alemã, eu preciso entender de teologia alemã, porque o nível do pessoal é lá em cima, o nível educacional. Falei, eu não posso chegar lá como se eu estivesse falando para brasileiros e... Claro, aqui eu me dedico tanto quanto posso, mas eu conheço a realidade do meu país. Mas lá era uma outra coisa, era uma outra situação. Então eu precisava, de fato... Até porque tem muitos teólogos alemães, muitos teólogos, né? berço de teologia, Lutero, de qualidade, tudo, né? Ali, Alemanha. Uau. Aí eu fui pesquisar, pastor Ivan. E nessa pesquisa que eu fiz, eu descobri uma coisa que eu venho falando recentemente e as pessoas estão... Tem algumas pessoas que estão bravas comigo. E eu peço que elas não fiquem bravas, mas que elas procurem o conhecimento e procurem as fontes que eu apresento, que eu não apresento coisas que eu tirei da minha mente. Sim. Eu apresento os teóricos que dizem isso. Tá? Então, uma das coisas que eu descobri foi a seguinte, que o grande problema do cristianismo na Alemanha, principalmente protestante, foi cultivar uma fé sem contato com Deus. Uma fé teórica, credal, que se resumia a repetir credos, que se resumia a repetir catecismos, que se resumia a repetir confissões de fé. Isso matou. Porque cristianismo, eles dizem, tem que ter mística. Se fosse para nós colocarmos numa linguagem abrasileirada, é igual no amor, tem que ter borogodó. Sim. Se não tiver, for só contemplativo, isso vai morrer um momento. Frio, isso, exatamente. Entendeu? E foi isso que matou. Então, o surgimento do liberalismo teológico é posterior a essa postura. Então, o que matou, na verdade, então, as igrejas na Europa não foi o liberalismo teológico. Essa postura antecede o liberalismo. Antecede o liberalismo teológico. Ou seja, Entendi. o liberalismo teológico ganhou terreno por causa dessa postura. Entendi. Você está me entendendo ou não? Entendi. O liberalismo teológico não é anterior, ele é posterior. E isso é historicamente. O liberalismo teológico é do século XIX. E esse negócio que eu estou falando é do século XVIII. Então, é um século antes. O século XVIII prepara o terreno para o liberalismo teológico e prepara o terreno para o ateísmo. Sim. Para o ateísmo como possibilidade filosófica, que sempre teve posturas ateístas. Isso desde sempre na antiguidade. Mas eu tenho um livro lá em casa que conta a história do ateísmo. É um calhamaço de 800 páginas. O cidadão diz exatamente a mesma coisa que eu estou dizendo para você aqui. O que matou a fé das igrejas na Europa foi uma religião sem espiritualidade, sem mística. Quem diz isso? Esse autor, eu esqueci o nome dele agora, mas o título da obra dele é História do Ateísmo. Qualquer pessoa pode encontrar essa obra. Tá. Outro autor que diz, o Eric Voegelin,
no livro, na obra, numa coleção dele, lançada pela editora Realizações. O Eric Vogel é um pensador conservador, de direita, católico. O Eric Vogel fala cada coisa de Calvino que você fica arrepiado. De alguns abusos que o Calvino cometeu quando tinha ingerência muito grande em Genebra. O Alistair McGrath, que é um autor prolífico, todo mundo conhece, um camarada que tem muitas obras publicadas em português, é um anglicano. Então, nenhum deles pentecostal. É isso que eu quero observar. Todas as pessoas que me deram essa informação, nenhuma tinha os interesses que eu tenho nessa informação. Exato. Eu tenho muito interesse nessa informação. Eles não tinham porquê. Não tinham por que defender a gente. Exatamente. Não, eles nem estavam defendendo a gente. Eles estavam dizendo... Agora, a parte boa é que eles são frios e críticos, históricos. Exatamente. Baseados em fontes. Isso. Né? Aí, o que eu fiz? Eu fui preparar o material. Só que eu precisava preparar o material, mas essas coisas que eu li, elas ficaram dentro de mim. E depois eu voltei a buscar conhecimento sobre essas coisas. Depois da minha pesquisa para produzir esse material, eu voltei à leitura desses livros para ler eles... Outras partes que eu precisava, eu me interessei. Eu falei, gente, peraí, deixa eu entender isso aqui melhor. Não tinha leitura nenhuma disso, porque eu sempre mantive distância dos europeus, e especificamente dos alemães, pelo pânico moral que foi colocado na nossa mente. Você passou por isso também. Não se lê teólogo alemão. Com certeza. Porque é tudo teologia liberal, não presta. Dietrich Bonhoeffer. E eu até gostava, mas quando eu falava dele era o diabo. Não, e eu gosto, tá? Foi um dos que mais me ajudou, inclusive, a entender. Então, assim, quando a gente diz isso, não quer dizer que a gente concorda com tudo que ele diz. Aliás, se você perguntar do primeiro César, de livros que eu escrevi lá atrás, eu não concordo nem com o que eu disse há 20 anos atrás. Quanto mais com o que outro teólogo disse. Mas para pensar, você tem que ter o divergente, você tem que ter... É absolutamente necessário. Né, o contraditório. Você precisa disso. E ajuda a gente a crescer. Não, é só assim. Mas, infelizmente, existe uma mentalidade entre nós muito tacanha, muito mesquinha, que não pode haver divergência de ideias, que não pode haver mudança de pensamento. Ou seja, você mesmo, que tinha um pensamento antes... Sim. Com o crescimento, com a evolução, você mudou o seu pensamento. E é absolutamente normal e bom que seja assim, Quanto concorda? mais luz a gente avança. Né? Quanto mais luz nós avançamos. É isso que nós precisamos. Nós não podemos ficar lá parado, estagnado, né? Então, eu pensei, eu tenho que conhecer isso aqui. Quando eu fui ler, aí eu entendi o seguinte, inclusive o problema da pós-modernidade. A fé de expressão reformada é uma fé que nasce na modernidade e no auge da modernidade. No pico da modernidade, no pico do racionalismo, do positivismo lógico. Então, tudo que se pensava dentro da fé reformada precisava, de alguma maneira, encontrar respaldo nesse paradigma filosófico e cultural da realidade. Precisava encontrar respaldo no racionalismo. Eu entendo perfeitamente o exercício que os meus irmãos tradicionais fizeram. Acho que eles tinham que fazer isso mesmo para dialogar com as pessoas do seu tempo. Se eles fizessem outra coisa, não teria ressonância, não teria condição. Esse é o trabalho do teólogo. Sim. É criar os meios e as condições sem negociar a escritura, mas estabelecer as pontes e os pontos de contato para dialogar com as pessoas, porque afinal de contas, o que se tem em mira? Não é evangelizar? Não é alcançar? Se você não comunica com as pessoas de fora e só com as de dentro, não tem sentido. Você precisa. Era o contexto da época. Era o contexto da época. Então, ok. Sim. O que me deixa chateado é cristalizar isso, é transformar isso num Deus e dizer, isso não pode mais ser questionado. Aí eu sou contrário. Então, por isso, o subtítulo do livro, quando a experiência sobrepõe-se à teologia. Não está dizendo aqui quando a experiência sobrepõe-se à Bíblia, como foi muita gente induzida a pensar. Está escrito quando a experiência sobrepõe-se à teologia. Até porque se a pessoa não sabe o conceito de teologia... E confunde ele com a Bíblia? Estudo teológico é uma coisa e estudo bíblico... É outra coisa. Aí a gente entra aqui na ausência de conhecimento, para não falar outras coisas. De conceito, né? Você não tem clareza conceitual, né? Exatamente. Mas infelizmente existe, pastor Ivan. Com certeza. Falta de clareza conceitual. Eles acham que a teologia é a mesma coisa, equivale à Bíblia. Não é, absolutamente. Com certeza. Entendeu? A teologia é uma reflexão sobre a escritura. Exatamente. Que pode ser mais ou menos fiel. Aí é uma outra, vamos avaliar. A teologia são pensamentos de homens que leem sobre as escrituras. Concorda? Né? Para ficar mais claro aqui para os nossos telespectadores, ouvintes, né? As pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo, que estão acompanhando. Não, mas isso é muito importante frisar, né? Que você estudar a Bíblia é uma coisa. Você tendo na fonte. Estudar teologia, você vai estudar várias teorias, pensamentos e reflexões
sobre... Exatamente. Então, para aqueles que batiam no pastor César Moisés, eu quero assim, me levantar como defensor, você infelizmente não tinha entendido a etimologia da palavra. Da palavra, ou Vamos seja, lá. né? Aí o que acontece? Quando eu percebi que a modernidade é que deu as cartas, e ela deu as cartas porque a fé, a tradição reformada nasce nesse período, ela cresce nesse período, desenvolve nesse período, produz teologia nesse período. Eu pensei assim, peraí, tudo bem. Para ela ter comunicação, ela teve que anular os milagres, as experiências, porque isso não passava no crivo do racionalismo científico. O racionalismo dizia, nada que não possa ser provado merece ter lugar entre nós. Então, você pega lá o Charles Hodge, na grande teologia dele sistemática, que foi lançada aqui pela Agnus no Brasil, ele diz isso. Nenhuma crença que não possa ser provada racionalmente pode ser crida por nós. Você vê que é um problema sério. Com certeza. Olha, encarnação de Jesus e ressurreição de Jesus, você não prova racionalmente. Sim. Não tem possibilidade. É um milagre e é o maior dos milagres. Então, quer dizer, olha o problema que você cria com uma sentença dessa. E até a própria palavra fala que sem fé é impossível. Entendeu? Aí eles dizem assim, não, mas fé não é coisa irracional. Olha só. Não. A fé não é irracional, mas ela não é racionalista. Entendi. Ela tem uma racionalidade, mas é uma racionalidade peculiar a ela. Então eu preciso entrar no viés da racionalidade peculiar da fé para dizer que ela é racional. Agora, se eu pegar o viés do racionalismo para a fé, ela fica irracional. Exatamente. Porque ela contraria frontalmente o racionalismo. Coisas que não se explicam. Não se explica, não tem explicação. Porque se tivesse, não seriam milagres. E que tá tudo que é milagre... Foge da explicação. Foge. Por quê? Porque dentro do nosso mundo não existe paralelo para conceituar isso. É tão simples. Sim. Não é que o milagre é o problema é o mundo caído. O milagre é a perfeição. O mundo caído é que não está preparado para ele. Ele está acima disso. Então, se não entender essas coisas, e eu explico isso nesse livro Milagre de Jesus, se não entender isso, você não captou nada. Ou seja, o palco era então modernidade, Racionalismo, e aí você... Racionalismo, não racionalismo. Isso, racionalismo. Tudo tem que ser provado pela razão. E a hermenêutica foi nesse paradigma. Nesse então, paradigma. esse tipo de hermenêutica, ela é, primeiro lugar, anti-sobrenatural. Tá. Ela já parte de um viés anti-sobrenatural. Ela vai lidar só com o texto. Ela não lida com a realidade do texto. Ela lida só com o texto. Ela não lida com a realidade do texto e ela não... Porque ela não vai provar isso. Porque no racionalismo não tem como provar as coisas que o texto descreve. Só que para ficar cômodo, se diz assim, isso que o texto descreve não acontece mais, porque só acontecia porque o texto estava em período de produção canônica. O cessacionismo, a grande tese é essa. Isso. O que acontecia na Bíblia, os modos de Deus se revelar na Bíblia, a maneira de Deus trabalhar na Bíblia, era para o tempo da Bíblia, nesse período aí de 1.600 anos. Acabou esse período? Acabou esse modo. Agora você tem a Bíblia, se vira. Só que isso está escrito na Bíblia? Esse é razoado? Não está. As curas não pararam. As línguas estranhas não pararam. Os milagres não acabaram. Isso não acabou. Amém. Ao contrário, isso acontece. Então, qual que é a posição? A posição é dizer que tudo isso é charlatanismo, isso é enganação, isso é encenação, isso é histeria, isso não está na Escritura, isso foge da Escritura. Mas não foge. Só que, lidando com a hermenêutica tradicional, eu chego, às vezes, às mesmas conclusões que eles. O que precisava ser feito para se fazer uma teologia pentecostal? Precisava de uma hermenêutica pentecostal, porque é o início de tudo. É a interpretação. Exatamente. A forma do pentecostal ler a Bíblia é diferente da forma do tradicional? Óbvio que é. Com certeza. E a prova que eu dou disso, muito simples, é a seguinte. A Bíblia que Jesus lia era diferente da que os fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes liam? Não. Onde é que estava a diferença? Na leitura. No hermeneuta. Na lente. O hermeneuta que lê. O exegeta que lê é diferente. Com certeza. Entendeu? Então, preste atenção. Na hermenêutica tradicional, você como leitor não tem importância nenhuma. Só o que tem importância é o texto. Mas será que é isso mesmo que acontece na realidade? Porque se fosse isso mesmo, aqueles homens tinham que chegar às mesmas conclusões que Jesus chegava. Exatamente. Quando Jesus ia na sinagoga e pedia o texto para ler e lia. Mas não chegavam. Sabe por quê? Porque aqueles homens pertenciam a escolas rabínicas. E eles não podiam dizer nada que diferiam das conclusões da escola rabínica que eles pertenciam.
Jesus não pertencia a nenhuma escola rabínica. O que ele fazia? Ele pegava a Bíblia pela Bíblia, tô nem aí. Mas o rabino falou, mas o que eu tenho com o rabino? Falou, então, não tem nada com ele. É isso que o texto diz. O que se faz na teologia tradicional? O que fulano disse? O que Calvino disse? O que está no Instituto? Então, não pode fugir disso aqui. O que a Confissão de Fé de Westminster diz? Não pode fugir disso aqui. Não, mas o texto quer dizer outra coisa. Não, mas o texto tem que ser lido aqui dentro. A tradição ganha mais peso do que Ela suplantou a Escritura. Com a desculpa de que sola a Escritura, vírgula. Olha só. E aí é que tá. Eu preciso da compreensão dos meus irmãos que estão me ouvindo. Falar Sim. isso que eu digo com temor e tremor. Isso eu não estou dizendo isso Sim. aqui de forma debochada, de forma arrogante. Eu estou dizendo isso aqui de forma consciente. Sim. De quem estudou, de quem pesquisou, de quem se debruçou sobre isso, de forma muito séria, para tentar, primeiro, ter respostas para si e só depois ajudar a minha tradição, o meu povo. E aí foi onde eu cheguei às conclusões. Você tem que entender o contexto histórico, e você entendendo o contexto histórico, você descobre que, assim como a minha reflexão teológica é circunstancial, é incrustada numa realidade, é dentro de um paradigma, a deles também. A deles não é transcendente, a deles é imanente tanto quanto a minha. Sim. E aí eu preciso entender, só que eu só consegui entender isso por causa daquele convite para a Alemanha. Se não fosse isso, eu não entenderia. Talvez eu estava até hoje. Tem toda uma linha aí. Isso, e aí eu vejo a providência. Aí eu vejo a providência. Sim. Porque se não fosse esse convite, se não fosse esse pastor estar lá, não teria tido essas reflexões. Aí é que entra a coisa, a interpretação de tudo isso que está acontecendo. Agora já começa a ver o mapa de Deus trabalhando. Começa a ver, né? Já. Entendeu? Já. Aí o que acontece? Eu que antes só lia livro reformado, que era o que tinha, erudição, obra pesada, obra de qualidade, e isso é uma verdade. E todas as obras reformadas demonizam a pós-modernidade. Anatematizam a pós-modernidade. Só fala mal. Só que com essa viagem, eu comecei a descobrir o seguinte, espera aí. A espiritualidade perdeu o valor na modernidade. Tem um livro da CPAD muito bom, que eu acredito que o irmão tenha. Panorama do Pensamento Cristão. Sim. É um livro muito bom. Tem um livro, tem uma parte de história lá. É Gregory Miller, é o autor. Ele fala sobre esses paradigmas da história. E quando ele chega na modernidade, ele diz assim: a modernidade tem um paradigma que se choca com o paradigma mais básico da fé cristã, que é a crença no sobrenatural. Está escrito isso assim numa nota de rodapé, bem no cantinho. E eu sou muito curioso, eu gosto dessas notinhas, sabe? Onde tá as pepitinhas ali, às vezes escondidinho. O pessoal não liga e eu vou lá e leio. Ele abre uma notinha e diz isso assim, sabe? Que a modernidade possui um paradigma que colide com a principal crença da fé cristã, que é a possibilidade do sobrenatural. Falei, cara, é isso aqui. Aí. Eles fizeram teologia excluindo o sobrenatural, porque senão eles não tinham contato com as pessoas, não dialogavam com as pessoas. Ok, mas eu não sou obrigado a ficar nesse paradigma, porque nós não estamos mais na modernidade. Depois da modernidade vem um negócio chamado pós-modernidade, que não é um período histórico, é um paradigma de pensamento. E o que tem de bom na pós-modernidade? Aí comecei a ver, esse próprio livro elenca as coisas ruins e as coisas boas da modernidade e da pós-modernidade. Faz o trabalho de comparação dos dois tempos, das duas filosofias. E aí eu fui para os teóricos pós-modernos, pastor Ivan. E os teóricos pós-modernos não dizem a metade das coisas que eu fui induzido a pensar que eles diziam lendo só livro de teologia reformada. Uhum. Nem Derrida é desconstrucionismo ao nível que o pessoal diz que ele é. É mentira. E eu nunca li o Derrida completamente. Eu li citações. Eu confesso, eu comprei o Derrida esse ano. 2 livros dele estão lá em casa para eu ler. Então, é necessário ler. Se eu posso, se o senhor me permite aqui dar um conselho... Claro, por favor. Para o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo, para os jovens, tá? Para as pessoas jovens, principalmente, leia. Não tenha preguiça de ler. Não faça do seu cérebro uma coisa inútil. Use o seu cérebro. Faça uso dele. Deus lhe deu para ser utilizado. Leia, pesquise, leia o contraditório, leia várias posições, forme o seu próprio ponto de vista, claro, com responsabilidade, com maturidade, com segurança, mas faça. Não coma pelas mãos dos outros. Não fica pela... o influencer tal diz, tudo bem. Eu posso errar. Mesmo eu não tenho aqui intenção nenhuma de estar transmitindo informações equivocadas, mas eu posso errar.
O seu influencer preferido, que você, né, emprestou o seu cérebro para ele, deu para ele fazer o que quiser, ele também pode errar. E ele pode errar, às vezes, não só voluntariamente, não só involuntariamente, como premeditadamente. Eu estou ensinando aqui de forma tendenciosa. Então, exerça a sua capacidade de pensar por si, porque Deus te deu essa condição. Sensacional. Desculpa, pastor Ivan. Não, sensacional. Eu precisava fazer isso porque é um conselho que eu sensacional. gostaria de ter ouvido lá atrás na minha jornada de estudo. Sim. Claro, isso é com responsabilidade, isso não é de qualquer forma. Certeza. Mas é preciso. Porque, infelizmente, as pessoas... fulano falou, tá? Ir às fontes, né? Ir às fontes. Foi o que aconteceu Isso, ir comigo, às pastor Ivan. fontes, Foi o que né? aconteceu comigo. Eu fui às fontes. E aí, quando eu fui às fontes, eu descobri que a pós-modernidade defende a espiritualidade. A pós-modernidade, mas defende a espiritualidade pentecostal? Não, defende qualquer uma. Qualquer uma, é mística. Mas a pentecostal também está inclusa. E aí entra a nossa grande oportunidade. Sim. Porque a pós-modernidade Porque ela mostra voltou. assim. Sim, ela voltou e falou assim: sabe de Ela uma coisa? voltou A pro razão cenário não agora. tem todas as respostas. Sim, sim. Você precisa de emoção, você precisa dos sentimentos, você precisa das ciências humanas, você não precisa só das ciências exatas. Nem tudo é matemática, nem tudo se explica com equação. Tem coisa que não é explicável. Exatamente. Então, não dá. A gente tem que se voltar para a interioridade do ser humano. Até porque está muito em alta agora também a gente conviver com a constante mudança, insegurança, instabilidade, flexibilidade. Hoje são as palavras do momento. Do momento. A gente não... Eu gosto muito de ler assim Zygmunt Bauman. Né? O mundo líquido, o amor Sim. líquido. Né? Que inclusive não era pós-moderno, ele era contra, né? Ele era contra, só que ele Sim. descrevia. Ele descreveu muito bem muito esse bem. mundo, Ele fez né? um desenho maravilhoso Esse disso, mundo, né? O filósofo polonês. Esse- Ele fez um trabalho gigantesco. Então, é isso que eu aprendi, mas eu não sabia antes. Eu fui ler os próprios teóricos e aí você começa a entender. Eu fui ler o Lyotard, eu fui ler o Gianni Vattimo, eu fui ler o Bauman, eu fui ler os camaradas, eu fui ler aquele outro que tem um livro pela Loyola, que é Condição Pós-Moderna, inclusive o título dele também. É um cara fantástico, é o David Harvard, é um geógrafo norte-americano. Esses caras falam de pós-modernidade e explicam, não é defendendo, é isso aqui. Sim. E aí eu fui encontrando pontos de contato com a nossa fé de expressão pentecostal. E aí foi quando eu escrevi a segunda parte desse livro. Desse livro ainda. Isso. A primeira parte é o que eu dizia antes. Eu Deus vou ter sabia que o que é voltar a ler agora, pós-modernidade. porque E o que eu venho dizendo depois de nessa saber... perspectiva que você me trouxe aqui... É um outro background, né? É uma outra visão, né? É incrível, né? Aí você tem um mapa agora pra você ver, né? Agora... Por exemplo, a introdução desse livro não pode ser pulada. O pessoal pula, porque ela é longa. Mas ela precisa ser enfrentada para você entender. Entendi. O título dela é Quem Tem Medo da Pós-Modernidade. Entendeu? É justamente explicando isso para que a gente possa entender que existem pontos de contato que são interessantes para se utilizar. Naquilo que é deletério, naquilo que é ruim, Sim, decadente, sim. não vamos utilizar nem da modernidade, nem da pós, nem da antiguidade, nem de nenhuma época. Mas aquilo que é interessante a gente precisa usar. E quando eu pensei assim, pastor Ivan, para fechar isso, eu pensei, nós temos que começar por uma hermenêutica pentecostal. Sim. É a primeira coisa que a gente tem que entender, que a forma que o pentecostal lê a Bíblia é diferente. E a importância da experiência nesse processo hermenêutico. Porque lá não tem, a experiência não tem lugar nenhum no processo hermenêutico tradicional. Não tem. Você tem que ser assim, você chega sem nenhum pensamento na Bíblia e vai ler ela por ela e vai ler ela de forma cinzenta, quase como um camarada que vai para um laboratório, assim, de secar Sim, um cadáver. isso. Não é possível, pastor. Isso é impossível acontecer. É impossível. E aí, pensando sobre isso, eu escrevi um artigo intitulado Hermenêutica Pentecostal. Foi publicado na revista Obreiro em 2013. Em 2013 você já trazia isso já. Em 2013, aí é que tá. Só que isso passou. Quem percebeu foi o pessoal da Refidinha aqui. Pastor Sim, Clayton, sim, o pessoal sei. ali. Joinville. Aí me convidou para vir ali na semana teológica dele, em 2014, para falar disso. Que legal. Aí eu vim. Aí ficou nisso. E eu fui me voltando muito para esse campo. Eu fui deixando o campo da educação e fui me voltando para o campo da teologia e da filosofia. Eu falei, gente, é preciso atender isso aqui. Alguém tem que começar falando disso. Eu não sei, eu não sou a pessoa mais preparada, mas eu acho que se eu tive essa percepção, eu vou começar. Comecei a discussão. Como eu comecei a discussão, aí lancei o livro em 2017, 4 anos depois, e tem um capítulo de hermenêutica pentecostal que é esse artigo, só que o artigo, na revista, ele tem umas 5, 6 páginas, é bem pequenininho. Aqui ele tem 90 páginas. Uau! É um livro dentro do livro, esse livro tem 430, né? Sim. Ele tem 90 páginas, o maior capítulo é o de hermenêutica pentecostal dentro desse livro. Aí eu comecei a discussão. E esse livro foi lido por alguns teóricos
alguns acadêmicos, e aí começou o pessoal a discutir hermenêutica pentecostal nesse viés. Não é hermenêutica tradicional feita por pentecostais, não, é hermenêutica no viés pentecostal. A gente precisava pôr os nossos pressupostos ali dentro para produzir teologia. Ou seja, o lugar da experiência, principalmente, onde é que está ele? Ele tem que ser colocado dentro do processo hermenêutico. Aí, não, mas isso é heresia e tal. Pastor Ivan, sempre ouvi isso. Qual foi a mudança de Paulo? Do Paulo fariseu e do Paulo cristão? A experiência. A Bíblia era a mesma, era? Era. Onde é que estava a diferença? A experiência com Jesus não... Mudou a forma dele ler o texto, mudou? Com certeza. Ele não lia o texto mais da mesma forma. Era o mesmo texto, mas o Paulo não era o mesmo. Exatamente. Então, isso para mim foi a sacada. Uau. A experiência muda, transforma o teu óculos, Sim. a tua ótica, a tua perspectiva. Muda. Então, é preciso entender o lugar da experiência no processo hermenêutico. E aí é que eu entendo hermenêutica não como interpretação, eu entendo hermenêutica como filosofia da interpretação. A exegese são os exercícios interpretativos. Sim, sim. Você utiliza os recursos exegéticos. Agora, a hermenêutica é uma ciência que discute os métodos que se utiliza para a interpretação da Eu queria Bíblia. perguntar agora, assim, se fosse para resumir, o que é hermenêutica pentecostal? Filosofia da interpretação. Filosofia da interpretação. Ela vai discutir quais são os melhores métodos de interpretação desse texto aqui da Bíblia. Não é da Bíblia inteira, mas desse texto aqui em específico. Tá. Porque eu te pergunto, Cantares de Salomão, como é que é lido? Entre nós, ele é alegórico ou literal? Alegórico. Lógico, porque se você for ler literal... Não, tudo bem, tá lá a questão do amor de um homem com uma mulher, beleza. Mas não tem nenhuma ressonância com a realidade. Sim. Com a realidade espiritual. Exato. Você precisa pôr alegoria. Senão ele teria que estar fora da Bíblia, porque seria história de qualquer... É Kama Sutra. Exatamente. Não faz sentido, né? Concorda? Até Então, porque assim, tem algumas palavras meio fortes ali. Sim, que são elas atenuadas. Elas são que atenuadas. até não são nem ditas em público, que a gente ficaria... Mas como está na Bíblia, a gente santifica o negócio. Exatamente. Exatamente. A gente alegoriza. Alegoriza e fala, tá tudo bem. Sim, né? entendeu? Ou seja, a gente faz esse exercício quando ele é necessário. E ele é necessário... Ou quando a gente... acha conveniente, né? Ou seja, incomoda a gente, aí a gente, por conveniência, apela. Aí pode. Então, e isso eu vi essa incoerência também na hermenêutica tradicional. Entendi. Ela existe lá. Entendi. Só que o pentecostal já faz isso por vida. O pentecostal já faz isso naturalmente. Minha mãe tem a 2ª série primário, semi-analfabeta. Mas ela lê a Bíblia dela todo dia. E ela diz assim, meu filho, Deus falou comigo. Quem sou eu para dizer que Deus não falou? Exatamente. Mas na hermenêutica tradicional, não. Ela não é o destinatário. A irmã Mara não é a destinatária desse texto. A destinatária é fulano, esse clã. Tem toda essa discussão que elimina o lugar do leitor. Mas para o pentecostal isso não existe. Para o pentecostal a Bíblia é um livro vivo. É Deus falando com ele. Ele pega a Bíblia, é Deus. Eu sou o destinatário. Com certeza. Não tem outro. E é isso que, na verdade, vale. E tem importância no final das contas. Não é ficar discutindo minúcias. Tem a sua importância na erudição. Eu gosto também. Eu sou chegado. Faz parte. Mas... no final do dia, o que realmente resolve é você pegar a Bíblia e praticar. Exato. Que é o que o pentecostal mediano simples faz. Ele pega a Bíblia e vive. Que maravilha. Só que isso precisava ser dado um substrato, uma substância teórica para essa pessoa, para não ficar aquela coisa, isso aí qualquer um faz. E existe. Porque sempre que nós alunos confrontávamos os professores, eles nos pediam fundamentos. Fundamentos. E está certo até aí. Uma metodologia, uma teoria. Isso né? aí, exatamente. E nós não tínhamos. Não tínhamos. É aí que está a discussão. E a gente tinha que calar. Exatamente. Então, é aí que está a importância disso aqui, dessa discussão toda que está começando. Entendi. É aí. Vamos lá. E o que você propõe, então, com essa ideia? Beleza, já vi todo o começo, Deus te levando para a Alemanha e tudo está acontecendo e tal. E aí você chega agora, entende essa chamada sobre essa hermenêutica pentecostal e você lança, então, a obra apresentando essa metodologia. Foi. Na verdade, não apresentei uma metodologia. Aí é que entra uma questão muito importante. Eu levanto a ideia de que é necessário que nós, teólogos pentecostais, sentemos, discutamos o assunto para pensar um método. Okay. Eu não apresento um método, nenhum. Okay. Eu levanto a problemática e digo, olha, nós precisamos urgentemente fazer isso. É necessário que nós façamos isso. Nós temos que fazer. E já traz um pouco de extrato para dizer Exato. isso. E por que eu estou dizendo isso? É um tema relevante. Isso. Aí o que acontece? Em 2018, eu sou designado para assumir o setor de livros da CPAD. Tá. E a CPAD
estava começando, o que é natural, porque a CPAD é uma empresa também, né? É uma empresa. De qualquer empresa, você começa a se preocupar, o que está acontecendo, as tendências de mercado, aquela coisa toda. E pequenas editoras pululando pelo Brasil afora, de tudo quanto é lado. E essas editoras publicando muitos livros, né? Surgiu, porque eu comecei numa época que era difícil publicar um livro na CPAD. Extremamente difícil. Muito difícil, há 20 anos. Era complicado. Eu ainda do interior, morando em Goiuerê, eu publiquei o livro morando em Goiuerê. Sem ter sangue azul, sem ter nenhuma espécie de favoritismo. Pelo contrário, foi complicado. Poucas pessoas entendem isso. Poucas pessoas. Só tinha porque um escritor. Hoje acho que você já nasceu em berço de ouro. Não, eu estava lá em Goiuerê. Só tinha um escritor aqui no estado do Paraná da CPAD, que é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que é o presidente da Assembleia de Deus em Curitiba. Sim. Só tinha ele, mas olha a importância do pastor Wagner. Exatamente. Olha a diferença dele para mim. Ele era major capelão do Exército Brasileiro, né? Assessor do presidente na época, depois não, e quando ele tudo. publicou o livro dele, né, Relações Públicas para Líderes Cristãos, eu tenho até hoje a obra no meu acervo, então ele era o único autor que tinha. Entendi. No estado Autor inteiro. era só ele, depois veio eu. Olha Mas só. ele publicou o livro dele em 1992, eu apareci com o meu em 2005. Quantos anos depois? Então, essas coisas precisam ser pensadas, precisam ser lembradas, as pessoas precisam entender esse contexto todo. Então, em face depois das mudanças, do crescimento de editoras novas, e aí publicando muita gente nova surgindo, eu recebia muitos convites para fazer prefácios e apresentações de livros para outras editoras, de autores, de colegas, de pessoas, enfim. E numa dessa, né, o diretor da CPAD me chamou e falou: irmão César, o irmão vai assumir isso aqui, o setor, e o irmão tem a missão de trazer esses novos autores para a CPAD. Eu sei que o irmão conhece muita gente, tem contato na academia, tem contato na igreja, viaja bastante, então o irmão tem possibilidade de fazer esse trabalho. E coincidentemente, ou não, eu estava com um livro na mão para fazer a apresentação. Olha. Que 2 colegas tinham pedido. E era para uma dessas editoras que ele tinha me falado que, olha, está publicando e tal, e a gente está aqui ficando para trás, os livros de autores nacionais. Aí eu falei para ele: olha, eu tenho um livro aqui, inclusive, de 2 autores, e esse livro é um livro acadêmico, e eles pediram para fazer a apresentação. Não, então o irmão traz para cá. Eu falei: olha, mas é um livro acadêmico. Ele tem um teor bem acadêmico. Então o irmão passa aí pro gerente de publicações ler, e ele vai fazer a leitura dele lá, depois ele te dá o veredito, mas eu sou favorável e tal. Ok, passei, não sei se um mês depois, alguma coisa assim, voltou para mim: olha, pode dar andamento. Falei com os rapazes, eles ficaram muito felizes, porque um livro pela CPAD, para quem é assembleiano, é a melhor coisa que tem. Com certeza. Né? É o melhor dos mundos, o universo pentecostal todo aí à sua disposição. Então, eles ficaram contentes e tal. Eu falei: olha, algumas mudanças eu vou precisar fazer, né? Não vou modificar a ideia de vocês, mas algumas coisas eu vou precisar realmente dar uma cortada e tal, porque é uma editora confessional e tem muitos estranhamentos ainda. Mas, sinceramente, eu não julguei que pudesse levantar a celeuma que se levantou com a publicação desse livro aqui. Experiência hermenêutica pentecostal. Esse livro aqui levantou uma celeuma que foi desonesta, né? Diga-se de passagem, foi desqualificada a celeuma que foi levantada, porque foi levantado espantalhos, recortado frases fora de contexto, e foi feito todo um espantalho para se bater. Mas, na verdade, o propósito... Eu tenho claro isso, e isso ficou bem claro para mim hoje, né? E as pessoas que conhecem essa história e acompanharam, eu acredito que o irmão não acompanhou muito, estava fora desse circuito na época, fazendo seus trabalhos empresariais, suas coisas. Eu sei que você ficou esse tempo nesse universo aí. Foi nessa época que aconteceu, mas o pastor Carlos acompanhou. Eu sofri bastante, porque eu apanhei 1 ano e meio na internet sem poder me defender, né? Porque a direção da empresa não me deu essa autorização por conta de uma série de coisas que eu até entendo a direção da empresa. Mas a questão toda era me atingir. Hoje isso está bem claro para mim. Não tinha nada a ver com atingir o livro, nem atingir os autores, até porque não aconteceu nada. O livro foi tirado de prateleira, mas se você chegar ali na Senador Xavier da Silva, de frente da igreja ali, tá lá vendendo ele agora, nessa nova edição. É o mesmo livro, em nova edição, ele está vendendo. Interpretando a Bíblia a partir do Espírito Esse livro aqui é esse mesmo aqui. Mesma coisa. É a mesma coisa, com um acréscimo de 2 capítulos novos. Só que é o mesmo livro, que foi tirado da prateleira, hoje ele é vendido em todas as lojas no Brasil, mesma coisa, pela Thomas Nelson, né? Mas está aí vendido. E eu dou graças a Deus que esteja sendo vendido, tá, pastor Ivan?
Que ninguém pense, ele está falando... Não, graças a Deus que o livro está lá disponível para os leitores, porque esse tipo de paternalismo, esse tipo de tolimento não pode existir mesmo, sabe? É um tipo de coisa inadmissível esse negócio que aconteceu. Só que eu sei que isso não aconteceu só pelo livro, isso aconteceu principalmente porque eu é que deveria ser atingido. Então, essa celeuma... Ela foi desgastante para mim, muito desgastante, que culminou, evidentemente, com a minha saída da CPAD e etc. E o prejuízo de alguns outros colegas, mas o maior prejudicado mesmo fui eu nessa questão. Eu acho que isso precisaria ficar bem claro sobre a questão do livro, porque a desculpa foi que era liberalismo teológico. Hermenêutica é liberalismo teológico. Hermenêutica pentecostal é liberalismo teológico, não existe hermenêutica de outros vieses, só existe hermenêutica uma só. Ou seja, existe hermenêutica reformada, existe hermenêutica católica. Mas os próprios pentecostais falando isso. Sim. Começou uma discussão por uma pessoa que se apresenta como pentecostal, mas ela não é pentecostal, né? Quem conhece ela de perto, inclusive não é batizado no Espírito Santo, né? Entendi. É obreiro da Assembleia de Deus. É uma mente cativada... É uma mente... Pela hermenêutica tradicional. Não é só cativada. A pessoa é definitivamente reformada, porque defende os postulados reformados. Sim. Parece que agora está tomando um pouco mais de cuidado, porque está querendo se aproximar desse universo nosso. Então, politicamente está fazendo algum tipo de concessão. Mas era um crítico ferrenho. Tem textos escritos voluntariamente por essa pessoa por aí na internet, falando mal de batismo no Espírito Santo, querendo repensar as bases do pentecostalismo. Uau. É bem revolucionário, assim, sabe? E ele foi quem disse, né, que eu era liberal, e eu e todas essas pessoas que defendiam isso, o Kenner, o Davi, o Clayton e tantos outros aí. Mas a questão toda é que quem é que ganha e quem é que perde dentro dessa discussão toda? É aí que entra a questão. Porque ficou mesquinho, né? Se apequenou, né? Não foi uma coisa que promoveu nenhuma espécie de crescimento, só promoveu celeuma. Porém, é claro que a gente tirou... Na verdade, poderia, assim, pelo menos ter se mantido a discussão no nível das ideias. No nível das ideias, pastor. Isso, teoria. Exato, mas não. Puxa, poderia Olha, ter, o que eu descobri no WhatsApp, que eu tenho aqui guardado, o que eu descobri de calúnia, de mentira, e o pior, transmitido por colegas, né? Por pares, entendeu? Sim. Que queriam ver o fim. Aí. É um negócio bem doloroso que, se for falar para você, eu não preciso falar muito, que eu sei que você conhece o contexto. Os bastidores. Né? Os bastidores, a gente sabe que o negócio é bem complicado e bem mais complicado do que alguém possa pensar. Mas a minha tristeza não é por causa de mim, é por causa do que isso poderia ter impedido de acontecer, que graças a Deus não impediu. E o que a gente vê é isso mesmo, né? Quando é de Deus... As pessoas podem até colocar pedras no caminho, né? Podem. Você pode colocar muitas pedras tentando impedir o rio de ter o seu curso. Ele vai romper. Vai romper, né? Ele vai romper. É isso aí. Ele vai arrumar novos caminhos. Sim. E aqui está, né? Sim. Ver essa obra aqui, a gente vê que foi Deus mesmo que fez. Foi Deus. Né? Foi Porque Deus. Tudo que aconteceu era para ter morrido. Sim, era para ter morrido. Era para ter morrido, né? Você também desanimado, todo mundo desanimado e tal. Sinceramente, eu não posso negar que eu me senti desanimado, me senti abatido. Sim. Eu perdi meu emprego, perdi muitas das minhas posses. Um belíssimo emprego, sim, que era a visibilidade, uma vitrine. Com certeza. E esse era o único e exclusivo objetivo. Eu posso dizer hoje, assim, sem sombra de dúvida, com a serenidade e a tranquilidade de quem fez a leitura de tudo isso. Eu posso lhe dizer de forma bem tranquila. Esse era o único e exclusivo objetivo desse rapaz, com todas as pessoas que estavam por trás dele, o alimentando, dando para ele os instrumentos, os caminhos, passando os contatos, os telefones, para que ele fizesse isso. Ele não tinha nenhuma outra finalidade. E a prova que não tinha, porque ele parou de atacar a hermenêutica pentecostal. Assim que você saiu? Sim. Não, depois que a CGADB sentou com a comissão de apologética e o conselho de doutrina e definiu que a hermenêutica pentecostal não era liberalismo, não era heresia, e isso foi divulgado no Mensageiro da Paz, né, o órgão oficial das Assembleias de Deus, como documento oficial da CGADB, com logo, com tudo, cessou. Eu te pergunto, se fosse alguma coisa por convicção, passaria então a crítica? Não, continuaria. Olha, a CGADB, ela legitimou, mas ela está errada. Porque a minha discussão aqui não era com o César Moisés. A minha discussão aqui era com a hermenêutica pentecostal. Mas ficou tão provado e caracterizado que era comigo, que acabou. Ele não falou mais, os coautores dele, os ajudadores, os amigos não falaram mais nada, né? Os que queriam ver minha ruína. Todo mundo
ficou quietinho. Fizeram de conta que não aconteceu absolutamente nada. E como eles têm uma turba de gente, né? Ele não tem ninguém, mas esse pessoal que o ajudou tem uma turba de gente que, infelizmente, não exerce pensamento crítico. Não usa o cérebro. Porque se usassem o cérebro, poderiam ir lá e cobrar deles. Vem cá, mas e agora? Agora a CGADB legitimou. E vocês não podem dizer que foi uma questão política, porque não teve ingerência nenhuma do César. César não está mais lá. César foi saído. O pastor Ezequias é um homem extremamente técnico, foi um dos avaliadores disso, com um grupo de outros homens. E muito profundo, né? Muito profundo. Então, e daí? Qual que é a explicação que vocês têm para isso? Eles ficaram quietos. Porque se eu fosse seguidor de um cidadão desse, eu ia lá cobrar ele. Vem cá, você me fez pensar mal do César, achar que ele era liberal, que ele não prestava. Mas por que você não falou mais nada disso aqui? Mas ninguém vai. Agora, César, enquanto você toma um pouco de água, eu tenho... Já estou também com os meus 44. E a gente, né, nós, assim, pentecostais, a gente né, assim, tem muito dos sinais de Deus, né, para fazer alguma coisa. Isso é muito comum para a gente. Evidentemente. E sabe que eu tenho começado a crer, porque a Bíblia não diz sobre isso, que essas perseguições, esses levantes, eles são sinais de quando a gente está no caminho certo. Eu estou começando a crer. Entendi. Que é possível que seja para nos levar em uma direção que talvez nós não tomaríamos ela naturalmente. Na Bíblia, Deus permitiu perseguição na igreja de Jerusalém para eles espalharem, né, que eles queriam ficar ali. Neemias. É possível. Neemias estava lá. José, os irmãos dele. Então assim... Muito embora, eu não sei como que você faz a leitura. Isso não anula o mau caráter de quem age com dolo, né? Concorda ou não? Não anula. Não, mas não é nenhuma, né? O resultado pode ter sido o que Deus queria que desse, mas isso não anula, seguinte, né? Parece-me que, por mais difícil que seja, né? Parece que o inimigo, ele dá luz, compreensão, luz não, mas compreensão para essas pessoas, dizer, vai lá e segura ele. Sim. Porque senão a gente vai ter prejuízo no nosso reino lá de cá, entendeu? E no final a gente vê, né, você evoluindo, não da forma que você queria evoluir. Sim, não da forma que você imaginava evoluir, mas Deus lhe dando, né, uma graça muito grande para você avançar, né? Maravilha. Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais. Eu tenho aqui uma colinha aqui, né? Agora, assim, o que você poderia dizer, assim, basicamente sobre a hermenêutica pentecostal e as outras hermenêuticas, né? Como é que alguém que está agora aqui nos assistindo assim, poderia entender isso? Puxa, hermenêutica pentecostal e as outras, como é que você poderia definir? As outras hermenêuticas, se nós pudéssemos assim rapidamente fazer uma tríplice divisão, autor, texto e leitor. Tá. Nós tivemos uma época de priorização do autor. Sim. É uma época, inclusive, que tomou conta aí da reforma, do início da reforma. No período da escolástica protestante, nós temos o texto, o texto, e de um período para cá, que coincide com o pós-moderno, nós temos o papel do leitor. A hermenêutica pentecostal quer trabalhar com essas três dimensões. Tá. O autor, só que sendo o autor o espírito, não propriamente o escritor humano, mas o espírito. Tá. O texto, trabalhando com o gênero literário do texto, e o meu papel como leitor. A hermenêutica pentecostal trabalha com essas três dimensões. Ela não ignora nenhuma delas. Tá. Consequentemente, ela trabalha com intencionalidade do texto, sim. Eu nunca defendi revelia, caos interpretativo. Sim. Eu nunca defendi isso. É mentira. Mas se você coloca a experiência... O Gordon Fee coloca a experiência. Tem um livro dele que a Thomas Nelson publicou, foi a Sephora que traduziu, Escutando o Espírito no Texto. O Gordon Fee, um dos maiores exegetas do mundo, falecido no ano passado, reformado, respeitado no catolicismo e respeitado no protestantismo. O Gordon Fee, não o Entendes Tu que lês, que ali ele era bem reformado. É o primeiro Gordon Fee, que é publicado pela editora Vida Nova, é um clássico que você tem. Lido, claro. Né? Esse aí tem mais de 1 milhão de cópias vendidas. É um clássico. Mas ali é o Gordon Fee reformado. Tá. Esse Gordon Fee da maturidade, que é desse livro, Escutando o Espírito no Texto, ele diz não. Uau, esse eu preciso adquirir. É um livrinho, Ivan. Eu falo livrinho porque ele é pequenininho, mas você precisa ler. É uma dose de perfume, assim, que ele diz que os melhores perfumes estão nos menores frascos. É um livrinho, mas vale muito a pena a leitura. Ele diz que o lugar do Espírito não é antes, não é depois.
é durante. Você tem que estar fazendo exegese e o Espírito tem que estar na exegese. Então, quem mais faz isso do que pentecostal? Eu te pergunto. Com certeza, com certeza. Ou seja, ele falou, não existe isso. Porque tem lá, né? Inspiração. Sim. Não, na verdade é revelação, inspiração e iluminação. Isso. Entendeu? Nós aprendemos tradicionalmente. Exato. A revelação acontece, Isso. alguém é inspirado para escrever o que foi Exato. revelado e nós somos iluminados na leitura. Né? Aí ele vai explicar onde que está esse papel, o Espírito no papel da iluminação. Mas é fantástico, é uma coisa maravilhosa. Que lindo. Mas isso só chegou agora aqui no Brasil. Isso não tinha. Mas nós poderíamos ter tido esse material todo antes. Então, a diferença da hermenêutica pentecostal para as hermenêuticas tradicionais é que as hermenêuticas tradicionais ou priorizam o autor ou priorizam o texto. E a hermenêutica pentecostal coloca no mesmo bojo autor, texto e leitor. E o mover de Qual Deus. que é o lugar de cada um no processo interpretativo? Tá. E qual que seria o ponto central da hermenêutica pentecostal, para não ficar dúvida? O processo da experiência com o Espírito. A experiência. A experiência. Né? A leitura. Como é que eu me vejo no texto? Tá. Porque essa é a grande questão. Porque tem dia que, puxa, esse texto é para mim. É para mim isso. Eu tô nessa história. E aí é a experiência. É tá. a tua experiência que faz você se ver nesse texto. Não é outra coisa. Entendi. Não é um arrazoado teológico. E eu não estou desprezando o arrazoado teológico. Sim. Eu só estou dizendo. Mas é a tua experiência que te coloca dentro do texto. Sim. E você Então, fala, isso é para mim. Isso é para mim. Esse texto Mas essa forma... tá berrando aqui. Então, existe uma obra fantástica que foi lançada pela Ultimato no ano passado. O título é... Eu tenho que achar o título certinho, mas é alguma coisa que... A tese de que Deus fala. Uau. De um filósofo reformado, um livro até volumoso, talvez aí de umas 400 páginas. E é Discurso Divino. Discurso divino. Discurso divino. Esse filósofo, ele discutiu a questão do discurso divino na linguística e na filosofia e chegou à seguinte conclusão. Deus fala. Aí, eu fiz uma brincadeira até lá no Instagram e de repente eu tenho até que pedir desculpa publicamente aqui para a Ultimato, que me mandou gentilmente esse livro e eu fiz uma resenha. Eu falei, olha, que bom que os irmãos chegaram aqui, porque a gente já está aqui faz tempo, pentecostal, no topo dessa montanha. A gente sabe que Deus fala. Que bom que os irmãos estão chegando aqui agora, porque Amém. eles estão... Escreveu aquele tanto de texto para concluir uma coisa que a minha mãezinha, que tem segunda série, já... Deus fala ou não fala? Com certeza. Hoje, ele fala hoje. Com então, certeza. esse filósofo defendeu isso. Inclusive... E ele é reformado. Ele é reformado, mas ele é honesto, porque você trabalha com dados, com avanço. Deve estar apanhando ou apanhou muito já. Né? Mas a apresentação do livro, quem fez foi um reformado aqui do Brasil, que até tem um pouquinho de flexibilidade, uma questão carismática, mas você vê todo o cuidado que ele deu. Sim. Olha, tem que tomar cuidado aqui. Quase falou mal do livro. Sim. Apresentou o livro, quase dizendo, cuidado com esse livro. E eu amei o livro, porque o livro, ele diz exatamente o que... Só que coisa linda, só né? que confunda... Mas, pastor Ivan, esse livro saiu agora, eu não sabia desse livro. Então, quando eu discuti hermenêutica pentecostal aqui e coloquei essas questões... buscando em filósofo para fundamentar, eu não tinha ideia. Um livro desse hoje é uma ferramenta na mão de um pentecostal. Não, e ainda mais de origem de um origem reformado. reformada. Que ele está mostrando assim, a tese de que Deus fala. Você não pode dizer que Ou Deus seja, não fala com mais certeza. além da Bíblia. Porque isso é uma loucura. Porque você falando, você Sim, é pentecostal. eu tenho uma tendência, tenho um interesse. Agora, um reformado ele falando valida muito, E né? ele é um filósofo muito importante. Entendi. Pegando elementos da filosofia, da linguística e trabalhando isso. Então, isso, para mim, eu celebro com alegria. Eu indico lá na minha página lá, justamente para as pessoas entenderem. Então, hoje nós temos toda essa base. O diferencial é a experiência e o lugar dela no processo interpretativo. Vamos lá. E quais foram os desdobramentos de todo esse processo todo que você passou, a Nesseleuma, os livros, e o que você conclui com tudo isso aí? Assim, olhando agora... olhando ao de longe, fora, né? Olhando já estou agora, à distância, né? Isso, né? Então, como é que você vê tudo isso aí? Eu vejo como você descreveu há pouco, né? A mão de Deus, o trabalhar de Deus, permitindo tudo isso, porque eu ouvi uma coisa em uma propaganda que passou na televisão. Eu não assisti o programa e não era o programa que estava passando. Passou uma propaganda de um programa de televisão e apareceu a seguinte fala de uma autoridade lá na televisão. Não autoridade política, autoridade mesmo da área da telecomunicação. Ele falou assim, todo pioneirismo paga um preço. Essa frase entrou no meu coração.
Entendeu? Sim, Então, eu paguei o preço do pioneirismo. sim. De falar do papel da experiência na interpretação. Uau. Entendeu? Eu paguei esse preço. Que hoje já é algo consolidado. Por quê? Você pega aqui, ó. Depois disso saiu essa obra aqui fantástica, tá? A obra do Kenner e do Gutierrez. Os mesmos autores de lá. Não, Não? só o Kenner. Ah, só o Kenner. Só o Kenner. Tá. E o outro o Gutierrez. Ah, Autoridade o Gutierrez Bíblica eu acho que e eu Experiência também, no sim. Espírito. Esse é um livro importantíssimo. Uau. Importantíssimo. Saiu. O Clayton que apresentou esse livro. Esse é um dos livros que eu considero um marco histórico também nessa área. Só que não só isso. Esses dias a CPAD lançou esse livro aqui do Clayton. Teologia da Experiência. Quando tinha os ataques lá na internet em 2019, o cidadão lá falava disso. E o Olha, Ezequias Soares. que fez o prefácio, está escrito Sim. aqui. Então fica muito difícil agora para dizer que é liberalismo, não, é heresia, porque é a mesma coisa de dizer que o pastor Ezequias então é liberal e é E você herético, vê o que aqui, é ó, impossível. Implicações afetivas. Então você já veja que isso aqui não é irracional. Eles Pastor colocaram Ivan. afetivas primeiro, Sim. depois as racionais. Pastor né? Ivan, Oh, esse meu livro Deus. aqui, ele deixa esse aqui, Ah, esse aqui, tá? E esse aqui no chinelo. é. Sim. Ele avançou muito na questão Que da bom, experiência, mas que ele bom. avançou muito, ele fez o que nós gostaríamos de ter feito, mas não E eu poderíamos fico fazer. feliz em ver o teu sorriso e falando isso. Não, eu tô feliz, sabe por quê? Porque Sim. eu não tenho mesquinharia. Eu não tenho coisa pessoal. Isso aqui não tem uma coisa pessoal. E aí fica muito claro que não era seu, né? Não, porque se que era um fosse projeto pessoal, maior, era de Deus, não é né? mesquinho. É Eles né? é que não entenderam, eles é são um mover pequenos. de Deus, é um movimento de Sim. Deus, né? Eu tô defendendo o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento teológico. Bom. E que bom que o Clayton conseguiu se aprofundar de Clayton- tal maneira e pegar a visão, O né? Clayton é um excelente teólogo e É. ele colocou aqui a questão do método histórico experiencial. Uau! Clayton está apresentando um método. Quer dizer, eu levantei aqui que nós precisávamos criar um Sim. método. O Clayton já está apresentando um método. Eu nunca apresentei método, Você me falou que eu só eu até levantei a perguntei. discussão da importância de se discutir a criação de um método. A importância de nós refletirmos sobre isso. Nós precisávamos, como teólogos da tradição pentecostal carismática, sentar e pensar sobre. Eu só levantei a hipótese, eu nunca apresentei. Eu nunca disse que eu tinha um método. Eu não tenho método para apresentar. Mas eu disse que nós precisávamos apresentar. E o Clayton está aqui apresentando. Não Uau. quer dizer que está pronto e acabado, não quer dizer que... Não. Vamos ler, vamos apreciar. Mas eu posso garantir, é um excelente livro, é um excelente material e ele avançou muito. Que lindo. Mas muito E ele em foi relação... o único que te levou lá depois de ser... De toda essa celeuma também Olha me levou. só. Então, assim, esse dia eu fui em São Paulo, comprei esse livro. Esse livro foi lançado em 2000. Só que aqui no Brasil foi lançado esse ano, 24 anos depois. Ele tem um capítulo aqui, pastor Ivan. Olha o título do capítulo aqui, se você quiser mostrar aí para os... Lendo a Bíblia de dentro de nossas tradições, uma hermenêutica pentecostal como caso de teste. Ou seja, isso aqui já está discutido John lá fora há muitos Christopher anos. Thomas. Só que nós não sabíamos aqui no Brasil, Olha porque só. não vinha o material traduzido. E essa é uma falha que precisa ser Ou corrigida. seja, Deus já tem soprado isso, né? Entendeu ou não? Ou Já seja, vinha soprando. eu na verdade não sabia que tinha essa discussão lá fora. E depois fui descobrir, há mais de 40 anos se discute hermenêutica pentecostal Uau. nos Estados Unidos. Inclusive com teólogos Que assembleianos. privilégio Deus ter te dado Exatamente. essa fagulha, hein? Essa fagulha. Que lindo, Essa parte que lindo, que lindo. eu tributo totalmente a Deus. Não tem nada a ver comigo. Sim. Não tem nada a ver comigo. Então, eu posso lhe dizer que nós estamos vivendo uma primavera teológica no pentecostalismo e a gente precisa fazer o que está no nosso alcance para impulsionar isso, para isso crescer cada vez mais. Eu quero dividir com você uma coisa. Eu sei que você é o entrevistado, mas terça-feira passada, nosso pastor pediu para que nós trouxéssemos o ensino na sede. Em um determinado momento, eu disse que Deus chama alguns, e aí eu quero ser muito humilde aqui, né? Quem sabe eu estou sendo um pouco emocional, mas Deus chama alguns para sofrerem pelos seus projetos. Nem todos têm a capacidade de sofrer Sim, por um projeto. verdade. E Deus tem alguns que Deus comissiona e dá estrutura para suportar, para que o projeto
tem o tempo de gestação e de parto. Sim, e desenvolvimento e tudo. E tem outros que Deus dá a eles a alegria do brilho, da luz. Sim. E eu não vou entrar em mérito de valores Claro, aqui, evidentemente. mas tem muita gente que vai andando, chorando e semeando. Para que a igreja possa depois ser beneficiada. Colher frutos. Que você passou por essa senda. Colher frutos. É. Eu acredito que sim. Eu acredito que... Eu estou muito feliz. Eu confesso para você que eu estou muito feliz. Por tudo isso que está acontecendo. Que bom. Nós temos hoje um grupo na FCC. Foi criado pela direção e coordenação da Faculdade Cristã de Curitiba, que você foi diretor. Fui, tive alegria. Então, eles me chamaram, criaram um grupo e pediram para eu coordenar esse grupo de pesquisa e me disseram, olha, você escolhe o tema. Eu falei, não pode ser outro, é pentecostalismo. Coisa linda. Nós estamos lá com 15 pesquisadores e pesquisadoras. Que bom. Maioria mulher. Maioria mulher. Sim. Que e benção. o tema da pesquisa é justamente hermenêutica pentecostal. Amém. Ou seja, a fagulha já se espalhou. Então, isso eu estou muito feliz de ver acontecer. Já, porque é um projeto, é uma coisa linda acontecendo e é uma multiplicação disso. E ele já está para além de você. Não, graças a Deus. E é isso que tem que acontecer. Tem que ganhar vida e crescer e desenvolver e acabou. É lindo. Glória a Deus. Bem, os resultados positivos que eu ia te perguntar, eu já estou vendo, né? A obra, grupo de pesquisa, tudo. Outros As autores. produções, sim, os autores, é isso aí. Né? Olha, que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda, né? E vamos lá, uma vez que a hermenêutica pentecostal está sendo aceita e categorizada, né? No tempo que eu tive na faculdade, eu assim, acompanhei todo o processo de construção das matérias, junto lá com o coordenador pedagógico, o pastor Edson, né? E agora, será que é possível a gente começar a sonhar, né? Martin Luther King, I have a dream, né? De termos no futuro uma disciplina acadêmica nessa área? Será que é possível? Hoje, nós já temos vários cursos de Lato Sensu que possuem. Lato já tem, hermenêutica pentecostal. Mas eu estou sonhando com uma cadeira na graduação mesmo, como o senhor está colocando aí. Eu estou sonhando. Estou sonhando até porque nós temos uma pós, que é a única pós pentecostal no Brasil. E quem sabe... Mas ainda está faltando hermenêutica pentecostal lá. Seria... Porque aqui entra uma questão boa também de se falar, pastor Ivan. Há pouco tempo teve um evento em São Paulo, um evento oficial, inclusive, da nossa denominação. Sim. E a hermenêutica pentecostal foi colocado como um dos temas. Mas, infelizmente, eu estive olhando o conteúdo que me foi passado e não aborda a hermenêutica pentecostal. É hermenêutica tradicional também. Então, assim, é preciso que haja sensibilidade por parte dos companheiros que vão trabalhar isso e esqueçam de mim. Pensem no crescimento da denominação, pensem no crescimento da tradição pentecostal e se voltem para a matéria e deixem esse tipo de birra, né? De pessoalidade. Mas o bom agora é que, né, já tem vários autores aí. Tem vários autores. Clayton agora. Mas aí é que está, porque foi contornado propositalmente, né? O autor disse logo no início do texto assim, olha, eu não vou considerar nenhum dos livros foram produzidos e tal, vou discutir uma outra coisa. Então, quer dizer, eu achei que ficou um pouco... Eu achei que não teve motivo, porque foi no enunciado do tema, pela editora e pela CGADB, estava escrito que era isso que ia ser discutido, hermenêutica pentecostal. Só que não foi discutido hermenêutica pentecostal, entendeu? Foi hermenêutica tradicional, foi destacado o papel só do método histórico-gramatical como o único método e tal, e aí fica bem complicado esse tipo de postura. Mas nós já podemos sonhar aí já. Podemos sonhar, sem dúvida, porque tem lá a sua importância, tem lá o seu lugar, mas é questão já superada. E eu vou te provocar agora. Cadê o teu curso de hermenêutica pentecostal? As pessoas têm me cobrado. Isso. As pessoas têm me cobrado. Quem sabe depois desse grupo de pesquisa vai surtir alguma coisa aí. Porque é preciso pensar num método. É isso. É preciso pensar num método e aí ensinar a partir desse método como é que se faz isso, né? Sim. Porque eu sinceramente não pensei no método. Eu sei que existem os métodos. Entendi. Tem vários métodos que têm mais ou menos
aderência com as ideias da hermenêutica pentecostal, que valoriza a questão da experiência com o Espírito Santo. Mas é preciso realmente... Eu tenho lido esse aqui do Clayton. Quem sabe agora com essa luz que o Clayton teve... Quem sabe nós vamos pensar assim de juntar aí e fazer quem sabe sai aí, um curso de hermenêutica pentecostal de verdade. E não precisa ter um Mac, não, porque não. Assim, curso eu livre carrego mesmo. em mim as marcas do Mac. Eu carrego em mim. Já estão, Meu Deus, nossa, quanta luta que foi o Mac lá. Você hoje trabalhou fujo, aí meu Deus, Sim. né? A gente, né, aprovou o prédio naquela época, aprovamos o laboratório de informática. A gente pegou a lista... Né? Ipsilitris lá para poder dar a nota. E hoje, claro, uma estrutura muito maior. Sim. Ficamos felizes também porque a coisa está avançando e hoje uma faculdade com conceito A, né, top muito bom. do estado. Mas fica aqui a provocação, eu acho que todos os seus amigos, irmãos, leitores gostariam muito, né, principalmente de forma EAD, para que nós, né, pudéssemos ter acesso, né, para além das fronteiras mesmo, sim. Brasil e mundo, né? Sem dúvida. Ótimo, Anotada ótimo. A provocação. E aí, que bom que já está nascendo aí, então, um método com o Clayton, quem sabe vocês se unam, né? César, a gente está chegando aqui no momento do final, né? Infelizmente, o horário voou. Eu fico muito feliz, de verdade. Eu sempre te admirei, não é porque eu estou na tua frente. Sim, eu sei disso. Uma pessoa muito séria. O nosso pastor, o teu amigo, né, sempre elogiou muito a tua profundidade de estudos, de escrita e seriedade. A gente admira hoje você, né, queiram as pessoas aceitar ou não, você é uma das maiores referências do pentecostalismo nosso, principalmente agora na hermenêutica, né, pentecostal. Uma obra como essa, como você mesmo disse, marca a pessoa, coloca ela em novos rankings, né, porque é uma obra muito robusta. Ver como Deus cuidou de você em tudo e como Deus, né, cuidou da tua filha e proporcionou tudo isso, deixa a gente extremamente feliz. Indo assim, se fosse para a gente ter uma mensagem final sua, vendo toda essa trajetória, esse propósito de Deus, tudo que você passou de dificuldade, mas hoje a gente já vendo os frutos, né? O que você diria para essa geração que está vindo, né? Você faz parte de uma geração da minha, dos quarentões, mas tem uma geração vinda aí de 30, de 40, que está olhando para a gente, né? O que você poderia dizer agora nesse momento de maturidade para eles, que estão ouvindo Deus, estão ouvindo o mundo, estão ouvindo os internos, né? O que você poderia dizer para essa geração que está aí te ouvindo agora? Bem, o que eu posso dizer, pastor Ivan, de forma bem sincera, é que eles sejam fiéis ao chamado que receberam da parte de Deus e não se preocupem com fama, se preocupem com a ocupação que precisam ter nas coisas de Deus. A questão da fama, se ela for sadia, obviamente, ela virá como consequência do seu trabalho. O seu nome ser conhecido, você ser citado, falado, estar em grandes eventos ou em pequenos eventos, estar em tratados teológicos, enfim, isso será consequência. Não se coloca isso como alvo, isso é consequência. O alvo é sempre agradar e fazer o trabalho de Deus da melhor forma possível, com sinceridade no coração, para que o nome do Senhor seja glorificado e o povo dele seja edificado. É isso que você precisa perseguir, é isso que você precisa objetivar. Amém. Eu sigo você, mas com certeza as pessoas vão querer também conhecer um pouco mais do seu trabalho. Quais são as suas redes sociais ou a principal que o pessoal pode te encontrar? A principal é o Instagram hoje. É o @PR. Aliás, @PR César Moisés. Não tem ponto. O ponto é só no e-mail. César Moisés. Então, queridos, entra lá na rede social do pastor César, segue ele, beba desta fonte, é nosso irmão, é nosso pastor, é nosso obreiro, um homem sério, numa história linda, maravilhosa. Faça parte disso, apoie e ore por ele, para que ele possa continuar essa missão, né, de desbravar, de ser um pioneiro nesse projeto. Pastor César, só tenho que agradecer, né,
de coração, em nome do nosso estúdio, em nome do Podsiga, Podendo no Siga, o seu carinho, a sua humildade. A sua agenda é muito apertada, a gente sabe. Deus tem, né, te soprado de ter, né, reservado esse tempinho. Eu falei com você estava em viagem. Puxa, assim que eu puder eu vejo. E sempre, sempre essa pessoa especial do nosso coração, tá? Obrigado mesmo. Deus te abençoe muito. Feliz, companheiro, por estar com você aqui. Sempre bom. Agradeço o Podsiga, agradeço aí o carinho de vocês. Foi muito bom a gente bater esse papo. Maravilha. Deus abençoe. Amém. Queridos, encerramos mais um Podsiga. Lembrando você, passe a seguir o nosso canal aqui no YouTube, compartilhe com mais pessoas, curta e também escreva um comentário para nós sabermos o que você tem achado desses nossos encontros. Estamos só no começo, tem muita gente maravilhosa para nós trazermos aqui e fique sempre atento, porque em breve nós teremos outros encontros maravilhosos para trazer conteúdo de qualidade para você e para sua família. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.